Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos capazes no Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vou ser breve aqui naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E abra o livro de Ruth. Glória a Deus. Fiz um livro aqui, mas acho que era para mim. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Foi lindo ontem o evangelismo, de manhã e à noite. Eu estou com gostinho de quero mais, viu, igreja? Quero mais um evento daquele, em nome de Jesus. É muito extraordinário. Você que não foi, você perdeu. Dá uma olhadinha para a cara do irmão, vê se você lembra dele lá no... Se você não lembra dele lá, fala para ele, você não pode perder o próximo. Foi bênção, em nome de Jesus, amém? Todos encontraram? Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, amém, igreja? Hoje eu vou um pouco devagar. A igreja compreende? A igreja me ajuda? Amém? Glória. Ruth, capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, infrateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ler o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Eu quero, junto com a oração do meu pastor presidente, fazer uma oração com a igreja. E eu quero que a igreja ore junto comigo agora, debaixo dessa palavra. Onde uma mulher relata que não me incita que para que te deixe e afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Senhor amado, hoje é o culto da família. O Senhor ministrou uma palavra para a família nessa noite, Pai. Senhor amado, eu não sei de que maneira o Senhor vai conduzir essa ministração, Pai. Mas, Senhor amado, eu saí de casa falando que eu estou aqui para servir a Tua vontade, Pai. Então, Senhor amado, opera em vidas de pessoas que entrou sobre esse recinto, Pai. Quebra, Senhor amado, todas as algemas, Pai. Todas as amarras, Senhor. Tudo aquilo que está impedindo, Senhor amado, o Teu povo de entregar verdadeira adoração essa noite. Se eu fosse você, eu orava junto comigo. Porque quando a oração do justo, ela se une, cadeias são quebradas, irmãos. Mudança na vida daquele que começa a clamar. Então eu não sei de que maneira você saiu da tua casa, mas o adversário nem queria que você estivesse sobre esse recinto. O adversário nem queria que eu viesse para esse recinto. Mas já que eu vim para essa igreja, já que eu vim ministrar a palavra, que o Espírito Santo tome a minha vida e entregue a parte que é para cada um esta noite. Então, Senhor amado, aquele que entrou enfermo vai receber a cura. Aquele que entrou endividado
receber a libertação hoje, em nome do Senhor Jesus. Desocupa tuas mãos, dá uma linda salva de palmas. Eu não mereço, mas eu conheço um Deus que merece. E se é para esse Deus, está muito pouco. Se é para esse Deus, está muito pouco. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nessa noite. Aleluias. Posso sentar, igreja? Eu falei que eu vou bem devagar, amém? Meus irmãos, estamos num texto até conhecido. E esse texto é muito ministrado em encontro de mulheres. Mas o Senhor me chamou a atenção e eu não quero falar sobre Ruth. Mas eu quero falar sobre Elimeleque e as decisões erradas que muitas vezes tomamos. Nesse texto aqui, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, porque nessa época havia esse período, houve fome. Da mesma forma que algumas passagens bíblicas, você vai ver que em alguns momentos a terra, ela deixa de produzir o seu fruto. Mas aí eu me peguei, evangelista Maurício. Se Deus é dono da terra, é dono de tudo, e por que tem período que a mesma terra que outrora era fértil começa a se tornar estéril? Porque simplesmente a pergunta é dada ao Senhor e o Espírito Santo nos revela. Simplesmente a terra que era fértil se torna estéril, porque Deus, com o controle que Ele tem, Ele simplesmente fecha. Tem momento na palavra do Senhor, e nós vamos entender e trazer também para esse momento, que pela rebeldia do povo, muitas das vezes a terra parava de produzir. Isso era como um castigo a uma nação pecaminosa, corrupta, desobediente. E aí é interessante nós entendermos que Deus, com a sua grandeza, dono de tudo, faz um período novamente. Ali foi com Isaac, ali foi com Abraão, ali foi com os profetas. Houve situações terríveis na terra. Mas aí eu me perguntei para o Senhor: mas a terra não é sua, Senhor? A terra é minha, o comando é meu. E quando eu vejo que a nação está rebelde, eu fecho. Aleluias. Eu vou sempre dar uma pausa. Aí vocês não olham para mim não, vocês glorificam. E agora eu estou vendo um homem que vai para a terra de Moabe porque a fome chegou, meu cooperador. A fome chegou naquele lugar. Então Elimeleque, ele tinha toda uma coordenância, ele tinha dinheiro, mas quando a fome chega no ambiente é difícil. É algo dramático na nossa vida. Passar fome não é fácil, traz desespero, traz morte. A gente se desespera, a gente toma atitude que nem era para tomar. Quantas vezes nós vendemos coisa que não é nem para vender, porque está faltando alimento dentro de casa, porque esquece da provisão de Deus, que ela vem do alto. E é interessante porque nesse momento que chega a fome, nós começamos a entender que a gente esquece que tem Deus. Eu já falei que eu orei até no botijão. Durou mais 3 meses a mais. Eu falei: Deus, não tenho. Provei, já estava vermelho. Toda dona de casa e todo homem que conhece, quando começa a ficar vermelhinho, é sinal de, zerano. Começou a vermelhar, a panelinha começou. Eu falei: opa, segura aí, Senhor. Minha filha olhou para mim, estou lá, óleo, Senhor, multiplica. Em nome de Jesus, sou tua serva. E multiplicou. Só que eu falei: quando chegar o valor, acaba. E acabou. E eu quase reclamei, igreja, porque acabou, era 9:30 da noite. Aí eu lembrei do que eu falei para Deus. Eu falei: Deus, eu falei que quando eu tivesse a condição, chegou a condição, acabou. E eu querendo Espírito Santo vigia, vaso. Aí eu falei assim: ô Pai, obrigada, Caí em si, agradeci ao Senhor. Fui lá na internet, algum lugar de 24 horas. Não conseguia, depois tinham lá, fechava 22, acho que no Rosemary, não sei. Liguei, deu certo lá.
Aí o rapaz chegou. Quem já foi na minha casa sabe que tem uma escada terrível. Acho que poucas pessoas já foram em casa, né? A missionária sabe. E aí ele falou assim: nossa, eu estou com um negócio aqui na perna, não sei o que. Eu fiquei com tanta dó do homem que eu já tinha descido o botijão de gás daquelas escadas todas, irmãos, sozinha. E aí, quando ele falou da perna, falou: prova. Eu não vou deixar o coitado subir aquelas escadas, irmão. Aí eu olhei para a perninha dele e falei: meu pai, o Senhor mandou. Ô irmão, não sei por que Deus está mandando eu falar isso. Eu olhei para a perninha e falei, ele falando, conversei com ele. Ele, nossa, eu falei assim: amém, pode deixar aqui na garagem, pode deixar. Não pode deixar. Eu olhei para o botijão e falei: misericórdia. E agora? Aí eu chamei minha filha, falei: Lê. Ela: não. Eu: sim. Sansão teve força. A força que estava em Sansão vai estar em nós. Subimos o botijão. Só que tem o lugar de colocar o botijão é um mistério, irmãos. Você tem que levantar o botijão e depois encaixar lá. A minha filha olhou para minha cara: agora só tem que ser uma pessoa para fazer isso. Eu falei: eita, então é eu, né? Não ia conseguir, né? Eu olhei assim e falei: Senhor, não é pelas minhas forças, mas é pela tua. Peguei o botijão, levantei, coloquei. Minha filha olhou para mim. Ela falou: meu Deus, eu vi uma unção quando você pegou o botijão. Eu falei assim: a unção era de Deus mesmo, porque é pesado. Mas você sabe que eu peguei aquele botijão e coloquei tranquila. Fui lá, coloquei, levei uma baforada de gás, mas deu tudo certo, igreja. Glorifica a Deus, porque deu tudo certo. Tá? Coloquei lá bonitinho, joguei lá sabão, fiz que nem meu esposo me ensinava antes. Não saiu, eu falei assim: eu não posso nem cheirar, porque o cheiro de gás estava no meu nariz, né? Porque eu abaixei, né? Aí minha filha: não, está tudo sob controle. Eu amei. E aí eu agradeci a Deus, falei: Senhor, eu estou te agradecendo porque a provisão chegou na hora certa, independente do horário. Mas eu falo que o adversário é tão terrível que ele quer muitas vezes fazer a gente murmurar. Mandou justamente acabar 9h30, mas deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Mas vamos aqui para a história de Elimeleque, que vai edificar nossa vida também. E você já pega esse testemunho. Se não tem você, é você mesmo, amém? Então nós começamos a entender que esse homem, ele toma decisão mediante a uma necessidade daquele ambiente. Só que quando eu olho para a história desse homem, eu começo a entender que muitas vezes a terra se nega a produzir. E Belém estava vivendo uma crise, a um período de fome. Belém era conhecida como a casa de Deus, a casa do pão. Como que a casa do pão está faltando pão? Então houve dias que faltou o pão na casa do pão. Então as pessoas procuravam pão e não encontravam. Eu quero que você entenda isso. Hoje Belém é como se retratasse a igreja agora. Então essa família que nós estamos falando aqui, que estando falando de sair de Belém, porque a padaria de Belém, o forno de Belém, os pães de Belém já não existia mais. E é difícil nós ouvirmos alguém que fala assim: antigamente naquela igreja tinha pão. Antigamente naquela casa tinha alegria. Antigamente naquele bairro e naquele congresso tinha avivamento. Antigamente. Então nesse período nós estamos falando e fazendo essa comparação. Hoje não temos mais essa manifestação. Então quando começa a faltar pão, nós começamos a entender que antes que tinha. Mas eu começo a entender aqui que ainda que hoje não tenha, mas ainda vai voltar a ter em nome do Senhor Jesus. Mas aí nós começamos a olhar para um período de fome, um período de dificuldade, mas olhamos para alguns países, até mesmo Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Então quando você vai ver algumas igrejas hoje lá, igreja que era de avivamento, igreja simplesmente que começou, sabe, o grande avivamento na Rua Azusa. Então nós começamos a olhar que no século 16 e 18, aquelas igrejas lá da Inglaterra, outros lugares, eles tinham uma proporção de avivamento que hoje você não vê mais. Você não vê isso mais lá. Você vê Brasil falando de Jesus, mas você não vê as igrejas fora do país cheia, lotada e adorando a Deus como antigamente.
Então eles começam a imaginar como se fosse Belém, aonde agora está faltando o pão, está faltando o alimento. Por que está faltando o alimento? Porque chega um momento na sua vida que o alimento que você quer, você escolhe. Se o alimento não está sendo bom, porque está edificando, está corrigindo você, você sai. Mas o alimento de hoje vem quentinho do céu para você. Fala para o seu irmão, pega que é sua. Então nós começamos a entender que falar para alguém que simplesmente antigamente o forno era quentinho, o pão vinha na hora certa, a padaria estava todo vapor. Só que na primeira crise, sem consultar Deus, você sai porque está faltando pão. Então você faz uma escolha errada. Escolhas erradas, ela traz consequências. Então nós começamos a entender que Elimeleque, diante desta fome, ele olha para onde? Para Moabe. Quando ele olha para Moabe, porque a proposta de Moabe é boa. Só que ele não está preocupado. Quem é o rei de Moabe? Ele não está preocupado como que é a cultura de Moabe. Ele não está preocupado com a economia de Moabe. Ele não está preocupado que Deus, os moabitas, adora. Simplesmente ele pega a sua família e vai para a terra de adoração a outros deuses. Então, nessa situação, ele não está preocupado em saber o que se cultua lá. Ele quer pão. Ele quer simplesmente abastecer sua casa. Então não importa quem é o Deus que ele vai adorar. Não importa aonde ele vai morar. Não importa aonde ele vai trabalhar. Não importa aonde ele vai colocar o filho dele para crescer. Eu quero que a igreja comece a entender. De repente a proposta pode ser até boa, mas será que lá vai ter pão? E ainda que tiver pão, é a direção de Deus, você ir ou é ficar? A proposta de repente é boa, meus irmãos. Mas não é porque Moabe está dando pão que é terra de você colocar os teus pés. Não é porque lá não está passando fome que você acha que você tem que se alimentar lá. Quando nós se alimentamos de alimento errado, traz doença para a tua casa, para a tua família. Amém ou não amém? Mas isso não importa, eu quero pão. Não importa onde eu vou trabalhar, Diácono Júlio César, eu quero é pão. Não importa se vai me roubar o domingo a domingo do culto, eu quero é pão. Porque a fome chegou e eu preciso trabalhar, pastora. Quem vai pagar minhas contas? O emprego que bateu na minha porta domingo a domingo até 10 horas da noite. O dono dessa porta então não é Deus. Porque se o dono da porta é Deus, ele coloca o que é certo na tua mão. Eu nunca vi Deus colocar coisa errada na mão daquele que está orando. Você já viu Deus colocar coisa errada na mão daquele que ora? Eu nunca vi isso. Ah, foi Deus que abriu. Ah, que horas que é? Das 2 às 10. Ah, foi Deus que abriu? De que dia? Ah, domingo eu também tenho que ir. Ah, para com isso, irmãos. Só porque hoje não está tendo pão, não é questão que o forno não vai voltar a esquentar. Fica onde Deus tinha te mandado ficar. Amém ou não amém? A igreja está comigo? Vai doer, mas vai sarar. Eu estou pregando para alguém que está em crise. E quando alguém está em crise, a decisão ela tomar, se não for decisão em oração com Deus, não toma nenhuma decisão. Ah, mas Deus está fazendo silêncio. Esse dia eu falei no lar. Não é porque Deus está em silêncio que Ele se retirou do ambiente. Ele continua na sala. Ele só está em silêncio, mas Ele continua te olhando. Ele continua do seu lado e continua com você. Aí você pensa, Ele não me respondeu, eu vou tomar minha própria atitude, a minha própria decisão. É por isso que você está quebrando a cara. Desculpa a franqueza, hoje é culto da família, eu vou falar.
Aí o pé dói, a cabeça dói, a cara dói, tudo dói. Mas não dói a consciência de ter tomado decisão sem oração. O que devia doer? Porque quantos crentes estão tomando decisão? Tem que pegar mais leve, sem consultar Deus. A gente se empolga, né, igreja? Misericórdia. Então eu estou pregando para alguém que está em crise, mas nem sempre fugir da fome ou da crise é o melhor remédio para resolver problema. Pega essa, como é que é? Pega essa senha. Está fugindo porque você acha que fugir você resolve o seu problema? Está fugindo porque você não quer resolver. É melhor você ficar e resolver sua pendência do que você fugir, ir para Moabe, ir até morte, ter sacrifício porque estava em terra de idolatria. Terra de idolatria te arranca até um som que estava sobre a tua vida. Ah, pastora, mas estou preparado. Preparado, irmão? A palavra de Deus fala, você está em pé, ora, vigia para que você não caia. Para de bater no peito e achar que você está preparado. Satanás te dá uma rasteira, sem oração você cai de cara. Preparado, a gente tem que preparar todo dia, ter vigilância para não cair, senão não estava na palavra. Nós estamos se preparando cada segundo, irmão, em nome de Jesus. Então, se existe fome, e existe fome muitas vezes que é difícil, você precisa ir atrás de alguma provisão, tudo bem. Mas existe fome e crise que você precisa encarar. Fala para o teu irmão, comece a encarar essa fome aí. Ele vai continuar passando fome e fugindo. Fala para ele direito, com o olhar do profeta. Fala para ele. Comece a encarar essa fome aí de frente. Aleluias. Belém, meu irmão, era casa que tinha pão. Independente da crise que ela estava passando, que Belém estava passando, ela vai voltar a ter pão. Independente da circunstância, vai voltar a ter pão. Porque o forno não esfriou. Somente é uma fase, vai passar. Não precisa fugir. Encara esta fome de frente. E Deus está contigo em nome do Senhor Jesus. E o que eu devo fazer? Correr, mudar, pegar a mochilinha, colocar nas costas em meia crise, abandonar a família, separar da esposa, separar do esposo, mudar e ir lá para outro país. Que mudar coisa nenhuma. Aguenta firme, irmão. Você tem Deus ou você não tem? Você confia ou você não? Você está na igreja. Você confia no teu Deus? Então por que quer fugir na hora da fome? Encara de frente. Encara a fome e diga: eu estou na casa do pão, ainda que não tenha pão. Então Deus, Ele manda pão e Ele vai prover algo novo ainda na nossa vida em nome de Jesus. Essa crise vai passar, irmãos. As pessoas, eles querem a bênção, mas muitas vezes não querem o dono da bênção. Porque muitas vezes as pessoas vêm porque necessita de algo. Deus está falando, você vem porque você precisa de mim, da minha provisão, da minha ajuda para você se manter de pé todo dia. Então não é porque Deus, Ele tem o poder, Ele é dono do ouro, da prata, Ele pode te dar tudo isso. Mas não é porque Ele pode te dar tudo isso que você só vem por isso. Você tem que vir porque você quer o seu nome escrito no livro da vida. Então aguenta firme. Então Elimeleque, ele teve que pegar sua família e ir lá para a terra de Moabe. E como que era a terra de Moabe, irmãos? Era terra de idolatria. Eles sacrificavam criança dentro de óleo por Moloque, por causa de dinheiro. Então ele pega a sua família, ele leva para uma terra onde pessoas iriam sacrificar outras pessoas, famílias. Ele leva a família dele para um caminho de ruínas, porque ele não consultou Deus. Ele não resolveu esperar em Deus. Então muitas das vezes decisões erradas, porque nós não esperamos no Senhor. Nós colocamos, os carros na frente.
E achamos que Deus está demorando para fazer e para responder. Aí nós vamos para a terra de Moabe. E ali ele serve outros deuses. Moabe serve, eles fazem sacrifício humano. Ele cultua outros deuses por causa de dinheiro. Eles sacrificam criança. E é ali que Elimeleque leva a sua família. E aí a palavra de Deus vai dizer que esse período que eles passam, e eu vejo que Elimeleque não estava tão preocupado naquilo que, aonde ele ia colocar a sua família, mesmo que era para cultuar em deuses diferentes. E nem toda mudança é saudável, e nem toda mudança que parece certo, Deus está assinando embaixo, nem todas. Tem mudança que aparentemente para você parece certo, mas quem falou que Deus assinou embaixo? Mudança que não foi direcionada por Deus, ele não assina embaixo. Ele não se corrompe com a sua corrupção. Se você quer algo de Deus, consulta Deus e espera a resposta de Deus. Agora, se você não tem nada com Deus, você foge. E fugir não é atitude de um cristão, mas é de permanecer, é ter perseverança e suportar a luta, suportar a fome e entender que Deus vai prover todas as coisas. Então nós estamos entendendo aqui que tem uma família que está mudando todo o cenário. Então, ainda que Moabe está dando pão, é melhor você esperar em Belém. É melhor você ficar em Belém. Fala para o teu vizinho. Fugir não vai resolver o seu problema. Depois dessa ele vai fugir correndo. Irmão, fala com ousadia. Fugir não vai resolver teu problema, meu compastor. Você acha que fugir vai resolver seu problema? Vai aumentar. Ninguém foge da luta. Agora, se você estiver sozinho, mas com Deus não. Porque eu nunca vi Deus perder uma batalha. Porque quando Ele entra para guerrear. Só que diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, eu começo a entender que você abraçou seu ministério, você tem sua família. O evangelista até falou de contrato. Você já assinou o contrato. E por que fazer as coisas agora pela metade? Quer fugir? Aceitou a chamada, aceitou seu ministério, aceitou seu casamento, aceitou tua família, aceitou a porta de emprego e agora está reclamando? E quer fugir? Quer abandonar tudo? Quem falou que você tem o direito de abandonar, sendo que foi Deus que colocou nas tuas mãos? Quando você queria, você não pediu? Deus colocou, agora você não quer mais? Saiba pedir. Quer pedir? Saiba. Então nós estamos entendendo que o versículo 5, morreu também ambos, Malom, Quilion, e ficaram assim, essas mulheres desamparadas. Pastora, que história é essa? Não é porque ninguém quis te ajudar que você vai abandonar o barco. Você não percebe que tem algumas trajetórias na tua vida que é você e Deus? Você não percebe que tem hora que não vai bater? O celular não vai tocar, não vai chegar e-mail, não vai chegar ninguém no seu portão. Você não percebe que tem hora que Deus vai paralisar todo mundo? Você já percebeu isso? E aí você faz biquinho, todo mundo me abandonou. Para. Se ninguém está indo é porque Deus está falando, o processo é eu e você agora. Glória. Quando você está sozinho, o processo é você e Deus. Não é que ninguém te abandonou. Deus não permitiu que fossem. Deus não permitiu que chegasse. Deus não permitiu que batesse na porta e te desse uma quantia, que te desse um alimento, que te desse a porta aberta de emprego. Deus estava falando assim: a tua dependência ainda é comigo. O meu particular tem que ser eu e você. A tua intimidade está falhando um pouquinho, então eu vou chamar você para mais perto. Vai doer, mas vai sarar. Então, quando nós tomamos decisões erradas, nós carregamos nossa família junto. Paga o preço, eu e minha casa.
pago o preço, eu e o meu ministério. Pago o preço, eu e a minha empresa. Aí vai lá, abre comércio, fecha comércio, tá ruim, põe o joelho no chão, a cara no pó e pede provisão de Deus. Você já tem tudo na tua mão, está faltando autoridade. Está faltando autoridade para você permanecer. Se Deus te deu a chave, por que você vai trancar agora? Por que você está querendo mudar agora? Ah, esse negócio está dando certo, não vou passar para outro. Ô irmão, Deus está mandando você passar para outro? Não, pastora, Deus está em silêncio. O barulho do mundo faz você não ouvir a voz de Deus. Procura o silêncio para você ouvir que Deus está falando com você. Amém ou não amém? Então muitas vezes Deus está agindo e eu começo a entender que porventura a promessa de Deus oscila. A promessa de Deus, ela volta atrás? O que Deus te prometeu? Elimeleque podia ter esperado só um período. Só que Noemi vai chegar para ela a notícia de que o forno esquentou, tem pão novamente naquele lugar. E ela quer voltar para lá. E ela volta, é aí que vem a despedida. Orfa volta para sua família. E Ruth decide caminhar junto com ela. Caminhando junto com ela aqui, mediante aquela situação. Noemi agora se encontrava uma pessoa abatida, amarga, sofrendo, teve perda. Mas o interessante que eu vejo na vida dessa mulher também é que mediante ela está naquela terra de adoração, ela ensinava o que era Deus para suas noras. Não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. Então ela explicou, ela falou, por isso que Ruth resolveu ficar, o teu Deus é o meu Deus. Aí de repente você está num ambiente que não é propício, aí você não fala de Deus, você não prega a palavra, porque ali não pode, são adoradores de... E aí você para de falar do amor de Cristo? Interessante, né? Deus às vezes coloca nós em lugares para restaurar e resgatar vidas. Aí eu começo a entender que mediante uma terra que ele fazia adoração, tinha sacrifício, Noemi devia chamar as suas noras e falar sobre o amor de Deus, aquilo que Deus faz. E é tão interessante porque Ruth, ela entende, ela aceita e ela vai caminhar junto com Noemi. E nessa caminhada nós sabemos dentro dessa história que Deus provê todas as coisas. E aí restitui tudo aquilo que ela perdeu, mediante a decisão de Elimeleque. Então ela volta para a terra de Belém, triste, sofrendo. Mas Deus, Ele conhece nosso coração. E Ele sabe nossa intimidade. Noemi, ela foi na obediência ao seu esposo. Agora ela volta com tanta amargura e as pessoas não é aquela. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é apontar quando nós estamos voltando para o lugar da bênção. Às vezes a pessoa, em vez de abraçar, apontava Noemi, não é aquela. Então muitas das vezes acontece isso. Deus está falando agora que passou esse período, volta, porque tem pão lá para você, tem providência lá para você. Aí você vai baixar sua cabeça, você vai pegar as coisas, eu vou então. Deus está mandando, eu sou obediente. Só que chega lá, em vez das pessoas olhar para você e falar assim, que bom que você voltou. Não é aquela que foi lá para aquela terra de adoração, que o marido, os filhos morreu por lá? Não é aquela. Apontam. Só que Deus já tinha um projeto, já tinha um plano para restituir tudo que Noemi havia perdido. Então o plano do Senhor, irmãos, independente da prova que você tenha passado, se Deus tem um projeto para dar uma continuidade na linhagem, na sua linhagem, Ele vai prover caminhos, mas você vai voltar para a terra do pão, e lá você vai receber em restituição tudo que você perdeu. E aí eu começo a entender que a provisão de Deus vai chegar sobre a vida daquela mulher, mediante seu esforço, mediante ela estar numa terra de idólatra, mas ela ministrar na vida daquelas mulheres moabitas. E Ruth fala, eu não sou mais moabita, eu sou belanita.
Porque teve uma ministração com o operador Denilson. Alguém ministrou naquela vida. E aí você deixa de ministrar na vida de alguém. Por quê? Porque aquela pessoa lá, ela adora outros deuses. Ela vai lá na mesa branca, magia negra, vai lá aí você nem ministra. Você nem tem coragem. Você esquece que teu Deus é maior. Eu sei que está gravando, mas esses dias onde eu trabalho tem uma mulher que falou assim: você é pastora, eu sou mãe de santo. Eu falei assim: por mim, filha, o Deus que eu sirvo abate aquilo. E ela falou, e nem olhou para mim. Eu falei assim: o Deus que eu sirvo. Ela me olhou fuzilando, irmãos. Eu falei assim: você pode ser mãe de quem for, eu sei que eu sou filha do rei. Não importa de quem você é mãe. Eu falei para ela: eu sei de quem eu sou filha. Eu sou filha do Todo-Poderoso. Hoje ela passa, bom dia, abaixa a cabeça. Eu quero ministrar na vida dela. Em nome de Jesus, vou ter oportunidade na hora do almoço, sentar bonitinha e falar do amor de Cristo. Ô, glória! Veja a hora ganhar aquela alma lá. Porque Deus me coloca no lugar de idólatra para me ministrar na vida de quem está lá. Passa lá os cheirinhos dos incensos lá. Eu vou ter que sair de lá por causa de Deus mandou eu ficar lá. Se Deus mandou eu ficar lá, foi para ministrar e ganhar aquelas vidas. E aí nós começamos a olhar para a história de Noemi, ver que essa mulher sentava com as suas noras moabitas e falava do amor de Cristo. Você tem falado do amor do Senhor? Ou você tem vivido o evangelho dentro de 4 paredes? As suas redes sociais nem sabem que você é cristão. É crente aqui, mas na rede social não é crente. Porque as postagens não condizem o que a palavra de Deus condiz. Parece que é, mas não é. Fala que é crente, mas não serve. Fala que é crente, mas não fala da palavra. Fala que é crente, mas não fala que Jesus salva. Fala que é crente, mas quer estar na balada. Dois mundos. A mesma fonte não jorra 2 águas. Mas eu sou servo do Senhor. Mas abre as redes sociais. Tem até... Eita. Tem agente 007. Muda até o nome. Vou olhar não para a igreja não. Muda até o nome. Quando vai procurar no profundo, vê a fotinha. Ué, mas não é cristão? Vê a fotinha. Irmão, identidade sua, Fê. Não tem outro não, tá? A tua é a tua. Não adianta querer passar por outro não, porque a tua identidade é revelada. Aí vai ver o que está postando. Não parece crente. Não parece servo. Mas no domingo, meu Deus, oh aleluias, oh glórias, oh meu Deus. Mas durante a semana, é as escolhas erradas, é os papinhos errados. Você vai lá por dentro, não tem culto no sábado. Mas não tem problema não, você volta cedo. Tá com um pezinho lá, outro cá. Toma a decisão certa, porque Belém é terra de pão. Não fica com um pé no céu, outro lá não vai dar muito certo essa pegada. Não vai dar certo. É namoro aqui e a do outro lado. Irmão, vigia. Vou lá para Moabe, porque Belém não tem o que eu quero. Vou buscar em Moabe, porque na casa do pão não tem o que eu quero. Meu irmão, não tem porque você ainda não orou. Porque se você começar a orar, Deus envia varão, envia varoa para estar aqui no culto terça, quinta, domingo. Olha para tua cara e fala: verdadeiramente é servo. Vou casar porque é servo. Vou lá para Moabe procurar, procura lá em Moabe.
Procura. Sai da casa do pão e vai para Moabe procurar. Depois não reclama. Eu já dei uma dica aqui. Vai namorar, os olhos brilhou, é crente, pastora, é serva, é conduta cristã. Quem é o pastor? Para mim ver se eu conheço, para me conversar. Irmão, pastor conhece a ovelha. Se de repente está te enganando, vou tirar você do laço do passarinheiro. Acabou, amém? Fica em Belém. Vamos ficar em Belém, né? Melhor. Terra do pão. Não tá a padaria agora só. Não tá muito boa, mas vai vir pão. Vai vir pão quentinho, vai vir pão. Vai vir alimento. Calma, vamos em oração. Vamos ali, ó. Perseverança. Não sei por que Deus está mandando pregar isso. Meu Deus. O crente, irmãos, tem que entender que Deus... Eita, pegou alguém aí? Meu Deus. Alguém estava indo para Moabe? Como é que é? Oh, glória, manda pão, Senhor. Nossa, tem cadeira vazia aí. Profetiza, vai chegar um varão temente a Deus, vai se fazer aliança, vai conhecer pastores. Vigia, varão. Vai para a terra de Moabe procurar o que não perdeu. Nem perdeu e está indo lá para Moabe. Porque aqui não tem pão. Eu quero ver faltar em culto. Aí eu fui visitar tal igreja. Vou começar a ir lá. Porque eu quero ver o que está vendo tão assim para, né? Faltar no culto de domingo. Faltar numa quinta-feira. É alguma coisa, irmão. Começa assim porque tem alguma coisa do outro lado. Eu quero ver que lado é esse. Revela, Pai. Eita Deus. Irmãos, vigia nessa terra. Deus ainda revela no altar. Cuidado, né? Oh, glória. Amém, igreja? Então, irmãos, independente se está faltando pão, mas teve tempo que ele fornecia o pão. Então não é porque parou de produzir que você tem que abandonar tudo. Não é porque está, sabe, encerrou ali, que você tem que abandonar o barco. Não é porque a sua vida não está boa que você vai ter que colocar uma mochila nas costas e sair errante que nem Agar. Aí chega lá no deserto, o anjo brada lá, volta! Aí você tem que baixar sua cabecinha e voltar. Porque saiu errante, então consulta Deus. Eu devo ir, eu devo ficar. Eu devo agir, eu devo esperar. Ele não esperou. Ele nem consultou. Então consulta Deus. Consulta se Deus está nesse negócio. Consulta Deus se Ele está nessa sociedade. Se Ele está nessa porta que está se abrindo. Consulta Deus. Se Ele está nesse namoro. Consulta Deus. Entenda que Deus, Ele quer sempre estar nos ajudando. Então, se Deus começou algo com você, Ele vai até o fim com você. O projeto é dele, não é seu. Se Ele começou um projeto com você, Ele não está terminando porque você deu uma pausa. Você paralisou, você não quis mais. A promessa só deixa de cumprir quando nós falamos: eu não quero mais, Senhor. Mas enquanto você tiver fôlego, Ele está falando: eu estou contigo, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou cumprir aquilo que eu tenho falado com você. Se Ele está falando que Ele é contigo, por que é que você está desistindo hoje? Por que você está jogando a toalha? Se foi Ele que falou: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se não está realizando, não era Deus. Porque Ele se responsabiliza naquilo que Ele fala. Aí tem pessoas que paralisam, toma decisão, vai para a terra de Moabe, começa a fazer tudo errado, perde tudo e fala que é Deus. Você perdeu porque você não consultou Deus. Então é tempo de você voltar. É tempo de você voltar para a terra de Belém. Porque ali tem pão.
Só que o interessante é que quando Ruth ele acompanha Noemi, vai haver uma restituição. Fala restituição. Ele vai restituir tudo sobre a vida daquela mulher através de Ruth casando com Boaz. Eu não sei o que você tem perdido, não sei qual decisão você tomou errada. Eu não sei qual vento soprou na sua mente que você achou melhor, eu vou por aqui. Só que não está dando certo, você não percebeu? Então o que eu faço agora, pastora? Permanece em Belém. Fica onde Deus tem colocado você. Se posicione com Deus. Fica de pé, igreja. Aponta para o seu irmão, pergunta para ele: vai fugir ou vai ficar? Ah, ele vai fugir, irmão. Você vai fugir ou você vai ficar? Pergunta para ele com voz do profeta: você vai fugir ou você vai ficar em Belém? Porque aqui tem pão. E se tem pão, Ele quer restituir tudo que você perdeu. E sabe o que é restituição? É independente daquilo que você passou, aquilo que você viveu, o tempo que você sofreu. Então é para você ficar na terra que dá pão, na terra de Belém. Pastor, a padaria está fechada, mas se ela um dia produzir o pão, o forno permanece no mesmo lugar. E vai chegar o momento que esse forno vai começar a esquentar, o forno do Espírito Santo, para produzir alimento. Hoje é noite de restituição. O que você perdeu? Hoje é noite de Deus restituir tudo aquilo que foi roubado. Eu não quis entrar muito no campo sobre Noemi, mas imagine a dor dessa mulher. Porque naquele período a mulher não tinha voz. Não é que hoje a mulher tem que gritar e ter voz. Não é questão disso. Ela foi obediente ao seu esposo. Vamos para Moabe, vamos. E ela permaneceu no tempo certo. Ela não ficou em cima do marido, vamos voltar, não. A mulher sábia, ela edifica. A tola, ela destrói. E aquele período ela passou ali. Ela perdeu primeiramente seu esposo. Depois ela perdeu seus 2 filhos ainda. Então ela se viu sozinha. Não tinha mais condições de ter um filho para a nora casar. Então ela se sentiu desamparada. Sabe o que é isso? Ela olhar para dentro dela e falar assim: eu não tenho mais nada. Só que Deus, Ele estava olhando o tempo todo para aquela mulher e falando: eu vou restituir tudo. Eu vou restituir tudo. Você vai voltar para o mesmo lugar, para a terra do pão, porque lá já tem pão para você. E não só tem pão, aquilo que você deixou para trás, eu vou te dar, porque eu sou o provedor, porque o remidor se levantou e Ele vai prover todas as coisas na tua vida. Você crê nisso? Então fecha seus olhos.